Pronto, é isso. Não. Em silêncio, né? Pra ver prestar atenção. Então, na aula de hoje vamos falar sobre estigma. Você sabe o que é estigma? Não. Estigma é uma marca, uma mancha que muitas vezes é atribuída às pessoas. Nós temos vários tipos de estigma, né? Nós estamos falando aqui do campo das relações sociais. Por exemplo, as feridas, as chagas de Jesus eram chamadas de estigmas. Inclusive, alguns indivíduos desenvolveram esses estigmas, como São Francisco de Assis e o Padre Pio. Os estigmas de Cristo, a perfuração nas mãos, nos pés, né, da coroa de espinhos. As pessoas psicologicamente se associaram de tal forma a Jesus que começaram a reproduzir de forma equivocada, de acordo com a iconografia. Porque, segundo, né, os estudiosos científicos, a crucificação de Jesus não teria sido nas mãos, mas sim no punho. Tá? Os teria sido atravessado nos punhos e não nas mãos. Nós estamos falando aqui de estigma social, uma pessoa que é estigmatizada. Segundo Irving Goffman, um estudioso sociólogo canadense que viveu de 1922 a 1932, o estigma se refere a um atributo que é profundamente desmerecedor. Uma pessoa estigmatizada é uma pessoa que não se enquadra num determinado padrão social considerado merecedor ou louvável. E aí ela recebe o estigma e começa a ser excluída e marginalizada por conta desse estigma. Geralmente ele vai falar que por conta de uma conduta. Nós temos dois tipos de papéis que representamos. Nós temos um papel que a gente representa na sociedade e outro papel que a gente atua enquanto está na nossa vida privada. Ali depois de 1904 Aqui? Não, embaixo. 2006. Então, os estudos sobre o estigma começam lá no século XIX, com Emile Durkheim, em 1895, ele explorou o conceito de estigma e sua relação com a ordem social. As pessoas são estigmatizadas, excluídas e marginalizadas. Isso acontece, vai tentar compreender o Emile Durkheim. Na década de 1920, já no século XX, o conceito de interacionismo simbólico surgiu na Universidade de Chicago, nos Estados Unidos da América, né, como modelo teórico, líder da Escola de Chicago. Da Escola de Chicago de Sociologia, a Escola de Chicago de Economia, que é uma escola mais liberal. Sociologia ela vai buscar compreender essas interações simbólicas que nós, enquanto indivíduos, estabelecemos em sociedade. Em 1964, no livro Mente, Eu e Sociedade, o psicólogo social norte-americano Mead, ele publica esse livro e acaba esse livro influenciando muitas ideias de Irving Goffman. Né? Depois, em 2006, na obra Corpo e Personificação, né, no século XXI, o Denis Wasskull e Philippe Vanin, os organizadores dessa obra, eles veem a obra do Irving Goffman como um arcabouço sofisticado para a gente poder entender a sociologia do corpo e a relação entre o nosso corpo e a nossa personalidade, entre a nossa identidade. Em 2014, a socióloga norte-americana Mary Jo Baker, ela aplicou as teorias do Goffman à análise do sexo, da sexualidade, às questões de gênero, relações entre homens e mulheres e ao feminismo, a luta por direitos iguais para as mulheres. Então, para o Irving Goffman, a sociedade ela nos dá uma série de papéis. A gente representa papéis. A sociedade é como se fosse um teatro. Em cada lugar a gente representa um papel diferente. Eu, por exemplo, aqui agora estou representando o papel de professor. Vocês de alunos. Em casa vocês são Filho. Eu também sou filho, mas quando os meus filhos estão comigo, eu sou pai. Então, cada momento eu represento o papel. E a gente está representando os Sim, tem uns aqui na área. É interessante analisar isso na sala, porque a gente vai perceber o que o Goffman falava. Existe um modelo de aluno ideal. Aquele aluno que quietinho, que copia, que faz tudo. Esse é o ideal. Aí tem os alunos que não se enquadram nesse ideal, né, nesse papel ideal. Aí esse aluno é estigmatizado, porque ele vira o quê? O aluno problema. O aluno problemático. O aluno que o professor quer excluir, é que vaza, some e desaparece. Aluno usando desenho da Davi Luiz. Exatamente, aqui nessa sala tem algumas figuras, né? Estigmatizadas.
Por quê? Porque o comportamento social dele não se enquadra no que é esperado, na expectativa. E quando você não se enquadra na expectativa, você é estigmatizado, você recebe a marca romântica, é separado, é excluído, é marginalizado. Esse é um problema que ele vive na diretoria, ele vive sendo excluído da sala. Então, o papel de identidade que desempenhamos em público, por exemplo, eu como professor, eu tenho o papel de médico, enfermeiro, comerciante, é definido para nós pela sociedade. Então, a sociedade ela estabelece alguns padrões, alguns modelos de como deve ser o professor, qual é o comportamento adequado do professor. E o professor que não se enquadra naquele comportamento, ele também é estigmatizado. Mas a autoidentidade, o que é autoidentidade? A identidade que a gente apresenta quando está sozinho, no âmbito privado, em casa, só você. E você está sendo quem você é de verdade. Não buscando corresponder aos papéis sociais que a sociedade exige de você. Aqui na escola, alguns estão fazendo isso. Mesmo não querendo, alguns representam bem esse papel, mesmo não gostando de representá-lo. Outros não fazem questão nenhuma de representar esse papel, porque são disciplinados, assim como professor, assim como médico. Então, a autoidentidade temos na vida privada quando não estamos sujeitos a escrutínio público. Então, quando não tem ninguém nos vendo, nos julgando e exigindo de nós um comportamento, a gente se comporta de forma completamente diferente. É ali que nós somos realmente quem nós somos. Ali está o nosso eu essencial, a nossa essência está quando a gente está só. Quando já tem outra pessoa, a gente já começa a tentar corresponder às expectativas do público. Você só é você de verdade quando você está só. Quando você está com os outros, de alguma forma ou de outra, você tenta se adaptar ou tentar corresponder às expectativas do outro. Por isso que o olhar do outro é complicado. Tem um psicanalista chamado Lacan que vai falar sobre isso. Como o olhar do outro nos sequestra, nos controla, nos domina. O Sartre dizia o seguinte: o inferno são os outros. Por que o outro é o inferno? Porque o outro não deixa eu ser quem eu quero. Sou. Você tem que ficar correspondendo às projeções e expectativas dos outros, né? Isso é um inferno, porque o inferno é você não ser você. Você tentar ser o que os outros querem que você seja. Então, quando existe uma grande discrepância entre a nossa identidade pública e o nosso eu privado, e quando a performance do nosso papel de identidade não é convincente, nós podemos ser rotulados negativamente. Esse rótulo negativo é o estigma. Se você não corresponde às expectativas dos outros, você é estigmatizado. Você vai marcar uma mancha, todo mundo te vê lá, aquele lá é nada, né? Ó o fofoqueiro, ó isso aqui lá, ó isso aqui. Isso é um estigma. E aí você passa a excluir e marginalizar. É porque você tem que ser, na verdade você tem que ser o jeito que as pessoas querem, você tem que ser você mesmo. Mas aí quando você é você mesmo, e o seu eu mesmo não corresponde à expectativa, você vai ser estigmatizado. Mas depende da pessoa. Porque, tipo, com as outras pessoas eu tenho que ser durão e engraçado. Quando eu chego em casa eu fico ali triste. Eu fico sozinho. É você ali. Mas no caso a gente tem tipo que adaptar com os outros. Não é que a gente tem. A gente faz isso. Você não tem que fazer nada. Você tem que ser você. Mas para ser você, e se o ser você não corresponder ao que a sociedade espera de você, você vai ser excluído, marginalizado, vai ser estigmatizado. Eles vão te taxar de alguma coisa. Aquele é o aluno, né? Capeta, o capiroto, o endemoniado. Para, tio! Então, quando a rotulagem negativa se repete várias vezes, acontece o estigma. Então, quando a pessoa passa a ser rotulada daquele jeito, de forma constante, um estigma, uma marca, uma mancha associada àquela pessoa. Os professores têm os papéis mais legítimos. Em alguns lugares, em alguns países, muito respeitados. Aqui no Brasil, infelizmente, o professor não é respeitado. O Brasil é um dos países do mundo onde o professor é mais desrespeitado. Infelizmente, tem muita gente que fala que o professor é essencial, mas em sala de aula, os professores sofrem com indisciplina, com desrespeito. Por exemplo, Davi Luiz, Davi Luiz Santos, Essa galera aí é da pesada, né? Então, na sociedade, agora você refere aos papéis públicos desempenhados pelas pessoas com sua identidade social virtual. A identidade social
social virtual é a identidade que a gente apresenta para os outros. A identidade social real é a identidade que você apresenta para si mesmo, para então a estigma constitui uma discrepância inicial entre a identidade social virtual, ou seja, que a sociedade espera da gente, e a real, quem a gente é de verdade. E quando você não corresponde às expectativas, o que acontece? Não. Acontece o estigma. Você é estigmatizado, você é rotulado, você é marcado, você é manchado, você é excluído, você é marginalizado. Por isso que o olhar do outro me sequestra. Por isso que o inferno são os outros. Porque os outros não deixam de ser quem eu sou. Beleza? Tá aprendendo? Beleza. Não. De boa. Então por hoje é isso aí, galera. Chega. Ô tio, desculpa. Toda vez que eu vejo que o senhor posta, né, sobre notícias.